Mas algumas coisas precisam ficar longe da nossa vida. Muitas coisas precisam ser mudadas. Existem relacionamentos e pecados que roubam nossa sensibilidade espiritual. Ele tinha todos os motivos para desistir de Deus, mas ele decidiu continuar. Eu já começo com uma pergunta. Eu quero perguntar para vocês: quem que sabe o que é um desfibrilador cardíaco? É um aparelho utilizado quando uma pessoa está sofrendo uma parada cardíaca ou uma arritmia grave. Ele libera uma descarga elétrica capaz de reorganizar os impulsos do coração para que ele volte a trabalhar novamente corretamente. Quem já assistiu algum filme, alguma série, já viu isso bastante acontecer. Os médicos preparam ali na sala o aparelho, colocam o paciente e antes de aplicar a descarga, eles geralmente gritam clear. O que isso quer dizer? Todo mundo para trás. Todo mundo saia de perto. Ninguém toque nele. Mas por que os médicos gritam clear? Porque se alguém estiver encostado no paciente, também poderá receber aquela descarga que o paciente vai receber. O médico sabe que para salvar uma vida, algumas pessoas precisam se afastar por alguns segundos. E foi exatamente isso que Daniel entendeu. Há momentos em que Deus quer libertar a vida, a nossa direção e a revelação sobre nós. Mas algumas coisas precisam ficar longe da nossa vida. Muitas coisas precisam ser mudadas. Existem ambientes, existem hábitos, existem conversas, existem relacionamentos e pecados que roubam nossa sensibilidade espiritual. Talvez hoje Deus esteja dizendo para nós, clear. Afaste-se daquilo que está contaminando seu coração. Porque ninguém consegue viver o sobrenatural de Deus enquanto continua abraçando aquilo que Deus pediu para você abandonar faz tempo. Quando olhamos para o livro de Daniel, no capítulo 10, encontramos um homem que viveu algo extraordinário. Mas extraordinário não começou aqui neste capítulo 10. A gente viu algo extraordinário acontecendo desde o capítulo 1. Quando ele decidiu não se contaminar com as coisas do rei. Isso me fez pensar em duas características que fez Daniel experimentar aquilo que poucos experimentam hoje em dia. Primeira característica que eu vejo que Daniel pôde experimentar é que ele era um homem amado por Deus. No capítulo 10, no verso 11, é bem claro quando diz Daniel, homem muito amado. Por 3 vezes neste capítulo, Daniel recebe essa declaração. Quanta honra você ser tido como muito amado por Deus. Que coisa extraordinária, não é mesmo? Imagina ouvir Deus, você é muito amado. Mas Daniel, ele não era amado porque ele era perfeito. Ele era amado porque ele escolheu permanecer na presença de Deus fiel. Daniel, ele foi arrancado da sua terra. Ele perdeu a sua casa. Ele perdeu a sua cultura. Ele não foi para ali porque ele quis. Ele foi obrigado a estar indo. Ele foi arrancado da sua terra. Foi levado como escravo para uma terra pagã. Ele tinha todos os motivos para desistir de Deus. Mas ele decidiu continuar servindo ao Senhor em todo o tempo. Enquanto muitos se adaptam à Babilônia, Daniel ele continuava pertencendo ao reino de Deus. Assim sejamos nós. Assim como um barco foi feito para estar na água, mas a água não foi feita para estar dentro do barco, o problema não é o barco estar no mar. O problema é quando o mar entra dentro do barco. Nós vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, criamos nossos filhos no mundo, mas o mundo não pode entrar dentro de nós. Foi isso que Daniel entendeu e que nós também precisamos entender. Talvez você seja a única cristã da sua família. Talvez seja o único a estar servindo ao Senhor ali no seu ambiente de trabalho. Talvez as pessoas ao seu redor não entendem quais são as suas escolhas. Mas eu quero te dizer, continue firme. Porque Deus, ele vê aquilo que ninguém vê. As pessoas viam apenas Daniel como um escravo. Deus o via como um homem muito amado. É assim que Deus vê você também. As pessoas viam Daniel como um exilado. Deus, ele via Daniel como um instrumento para mudar as gerações daquela época. E talvez você se sinta esquecida hoje, mas sabe exatamente onde você está.
Deus não se esquece de você. Não se esqueça nem por um momento que Deus, Ele não se esquece de você. Você é muito amada por Deus. Daniel, ele não era apenas amado pelo Senhor. Ele foi honrado por Deus. Quanta honra Daniel recebeu do Senhor. Segunda característica que nós podemos ver que Daniel recebeu foi ser honrado por Deus. Daniel, ele nunca correu atrás de posições. Ele nunca correu atrás de ser aprovado. Ele correu atrás da presença de Deus. A honra veio com consequência para a vida dele. Nós vivemos uma geração que quer a promoção sem o processo. Quer o milagre sem oração, sem a busca. Quer ter colheita sem plantar. O que realmente tem caráter, o que realmente vem de Deus. Mas aqui Daniel, ele nos ensina que Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Que você permaneça fiel no seu secreto. Que Deus seja o centro da sua vida. Uma árvore, ela não cresce primeiro para cima. Ela cresce primeiro para baixo, ela tem as suas raízes. Antes dos frutos aparecerem, as raízes precisam se aprofundar mais e mais. O que ninguém vê é justamente o que sustenta aquilo que todos verão depois, quando as árvores começarem a dar frutos. Foi assim com Daniel. Anos de fidelidade produziram um momento de honra. Assim será com você. Continue fiel ao Senhor, que Deus em algum momento, se assim já não está fazendo, Ele vai te honrar. Talvez você esteja hoje vivendo um tempo difícil, talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém está sabendo neste momento, só você e Deus. Talvez você esteja orando há muito tempo por algo, e este algo você pensa assim, está demorando muito para vir. Mas eu quero te dizer, não desista. O mesmo Deus que entrou na cova dos leões com Daniel, continua entrando nas covas dos leões com seus filhos ainda hoje. O leão pode rugir, a cova pode estar te assustando, mas quem está na vontade de Deus nunca está sozinho. Somente creia. O texto aqui diz que Daniel escapou da cova dos leões. O texto diz que Deus entrou naquela cova com Daniel. Porque Deus nem sempre nos livra de lutas, mas você pode ter certeza de algo. Sempre Deus estará com você quando você estiver passando por qualquer situação. E para concluir este vídeo, eu quero te dizer que o segredo de Daniel era uma vida de oração. Era uma vida de devoção ao Senhor. Daniel, ele não buscava Deus apenas quando tinha problemas, como muitos de nós fazemos. Nós temos essa mania de procurar o Senhor quando nós estamos enfrentando algo. Como nós estamos com nossas emoções distorcidas, nós corremos à presença do Senhor para pedir consolo, para chorar. Mas em momento algum, quando a gente está passando por momentos bons, a gente sequer lembra de estar lendo a palavra, de estar orando. Daniel, ele tinha um relacionamento com Deus. O livro de Daniel descreve que Daniel buscava a Deus 3 vezes por dia. Ele dobrava seus joelhos e orava. Sua força não estava na sua inteligência. Podemos pensar que ele era um rapaz muito inteligente, mas a sua força vinha do Senhor. O que precisa ficar para trás na sua vida? O que está roubando a sua comunhão com Deus? Porque Deus, ele continua procurando homens e mulheres, assim como Daniel. Pessoas imperfeitas, mas separadas. Pessoas que decidem não se contaminar com este mundo. Pessoas dispostas a levar o evangelho, custe o que custar, qualquer preço. Nós estamos vivendo em uma época de pessoas tão egoístas, que só pensam em si, mas que nós possamos pensar mais no outro do que em nós. Que possamos sair daqui decidido a nos afastar daquilo que nos contamina. Continue na presença do Senhor, continue crendo, continue acreditando, continue assim como Daniel, escolhendo não contaminar com as coisas deste mundo, porque Deus vai te honrar. É o que eu tenho para te dizer neste vídeo. As coisas podem estar parecendo muito difíceis, podem estar parecendo que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado, mas eu quero te trazer uma palavra de consolo. Deus, ele continua o mesmo Deus da Bíblia, ele continua hoje. Um Pai, um Consolador, um homem que nos abençoa, um Deus que nos ama, um Deus que deu seu Filho por nós. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.